Aquela outra informação levantada logo no início, né, que o Brasil possui a maior quantidade de obras que permitem a acumulação de água, a açudagem, né, talvez do mundo. Nós temos uma rede impressionante, um volume impressionante de açudes, aí é uma água acumulada. Mas isso, apesar da existência dessa realidade, aliás, uma informação que é mal trabalhada, talvez, ou não trabalhada adequadamente, porque nem todos sabemos dessa informação, permite que o problema pudesse vir a ser resolvido, o problema do abastecimento hídrico no Nordeste, sem a necessidade de outras obras. Esse é o ponto de vista que o senhor está advogando. Veja como tudo começou. Entendeu? Na seca de 1777, 79, morreram cerca de 300 mil vidas. 100 anos depois, na seca de 1877 e 79, morreram 500 mil vidas. Para uma população que na época... Uma rarefeita. Observe que em Fortaleza, teve um dia em Fortaleza que se enterraram 1.012 cadáveres. Num dia? Num dia só, na cidade de Fortaleza. Mossoró é uma cidade da época que tinha 4 mil habitantes, de um momento para outro passou a ter 25 mil habitantes dentro da cidade, de homens perambulando pelas ruas, sem destino, à deriva. Desesperados. Desesperados. Então veja o seguinte, aí os nordestinos começaram a fazer um tipo de açudagem bem primitiva, porque nós já tínhamos uma açudagem conhecida tecnicamente, entendeu? Mas aonde? Em Cartago, na China, na Índia, que nós não tínhamos meios de comunicação para naquela época. Isso, naquela época. Então, os nordestinos, na sua inventiva, na sua inteligência, foram construindo, retardando a chegada da água ao mar. Ou através de uma informação que tenha chegado, sabe-se lá como. Né? Exato. Então, pelas caravelas. Houve o seguinte, pequenos açudecos que faziam barrando braços de rios, etc., já a água, em vez de se acabar, de se exaurir, no mês de junho, ia até setembro. Então isso aí foi uma dádiva. Houve uma nucleação no semiárido todo, no sentido de fazer açude. Vamos fazer açude. Vamos. E foi envolvendo o governo estadual, o governo municipal, as associações, etc. O certo é o seguinte, que houve um momento em que o que tem que se fazer no Nordeste é açude. Teófilo Guerra, que era da região do Seridó, do Rio Grande do Norte, uma região muito seca, ele dizia o seguinte, é mais importante deixar como herança um grande açude, um bom açude, do que um rico palácio. Então veja a importância que se deu ao açude. Quer dizer que o homem simples do Nordeste começou a fazer a açudagem, que mais tarde foi uma invenção absorvida pela engenharia. Exato. Em 1820, Dom João VI veio com a ideia de realmente se fazer um canal do São Francisco para aquela região. Ele imaginava um canal por gravidade. Quanta inocência, ele não tinha problema, não conhecia altimetria, diferenças de níveis, etc. Então ele imaginou isso. E por quê? Porque os rios eram muito bons, mas eram intermitentes, e nada como perenizar esses rios. Então a primeira ideia que nasceu da transposição foi aí. Entendeu? Mas veja o seguinte, não se deixou de fazer açudes. Os açudes foram se multiplicando aos montes. Em 1830, já na regência Trina, porque Dom João saiu do Brasil em 1823. Então, na regência Trina, já se fez o açude velho, foi um dos açudes bem calculados, bem projetados. Foi o açude velho dentro de Campina Grande. Isso há 178 anos. Esse açude lá existe, eu conheço o açude. Entendeu? O açude que já não presta um grande serviço, porque veio o açude Epitácio Pessoa, com 500 milhões de metros cúbicos, etc. e tal, que atendeu aquela região toda. Mas foi um açude que salvou muitas vidas. Durante anos ele funcionou. Foi porque o homem chegava lá, no seguinte, sequioso, e o que é que ele encontrava? Água para beber e o peixe. Porque o peixe se desenvolve naturalmente em qualquer manancial hídrico, porque as aves aquáticas viajam de um açude para outro, de uma aguada para outra, e levam nas asas, nas plumas, levam as ovas de um peixe de um açude. Mas, professor Bonfim, nessa visão é preciso colocar um questionamento, né? Que se bem essas obras de construção de açudes estão dotadas de uma missão pública indiscutível, a sua não continuidade, ou seja, a não realização de obras complementares que permitissem não apenas a acumulação da água, mas também a sua distribuição e também aquilo que
veio a se transformar num problema social e político, que é a construção desses açudes, muitas vezes esteve localizada em grandes propriedades, dificultando, portanto, a democratização do acesso à água. Como é que o senhor comenta esse fato? Bom, veja o seguinte, aí entra a engenharia hidráulica, começou. Os técnicos da Europa, de Portugal, vieram para o Brasil e as técnicas foram sendo desenvolvidas. E nossos técnicos aqui do Brasil foram também para os Estados Unidos, para a Europa, se especializar. Então começou-se a fazer açude já com projeto em prancheta. E aí começaram a surgir os grandes açudes. Em 1886, Dom Pedro II mandou que se construísse o açude Cedro. Eu falo isso que é um marco. Esse açude só foi concluído já na República, em 1906. Mas esse açude já armazena na época 126 milhões de metros cúbicos. Hoje é um grande açude, imagine na época. Então, quando veio a seca de 15, foi a seca 1915, a seca desastrosa, até que Raquel de Queiroz escreveu um livro, o 15, foi sua obra-prima, entendeu? Sua primeira obra. Então veja o seguinte, enquanto em 1877, 70, morreram 500 mil vidas, exatamente pela secura da região, falta de água, falta de meio de transporte, falta de comunicação, já em 1915 só morreram cerca de 40 mil. Porque o açude... Continua sendo uma tragédia. Esse açude já produziu 290 toneladas de peixe. Entendeu? Então, aí é que houve uma convicção formada, sedimentada, que a salvação do Nordeste é açude. Mas por que a convicção não animou as autoridades, os pensadores, a também trabalharem na irrigação? Porque o mais difícil pode ser a obra de acumulação da água. Essa foi feita. Mas e a distribuição? Não é BRS, é a distribuição. É uma equação política que impediu? A grande falha realmente surgiu exatamente, foi na distribuição. Porque os açudes foram se multiplicando. Você vê o seguinte, em 1934 nós já tínhamos 114 açudes. Já tinham 1,5 bilhão de metros cúbicos acumulados. Aí os açudes foram se multiplicando, em 1940 veio o Coremas. Aí veja o seguinte, os projetos foram se ampliando, e houve uma cobiça de fazer grandes obras, houve uma emulação de grandes obras. Em 1940 se construiu o Coremas, com 750 milhões de metros cúbicos. Esse foi o maior açude da América do Sul na época. Entendeu? Na época. Depois se complementou com o Mãe d'Água, que veio dar 1 bilhão, 1,4 de acumulação de água. E depois o seguinte, veio em 1981, Andreasa queria construir a transposição e instalou um canteiro de obras rajadas em Petrolina. Mas, nessa época, nós já tínhamos 260 açudes acumulando 12 bilhões de metros cúbicos. Então, a primeira avançada foi realmente acumular água. O problema de distribuição foi secundado. Ele devia acompanhar, porque as águas precisam viajar. O que é o açude? É um polo hídrico, que tem que gerar polos hídricos secundários e polos econômicos.